Starting. Verdade. Olá, pessoal, boa noite. A gente vai começar em 5 minutos. Enquanto isso, se vocês quiserem apresentar a startup de vocês pelo chat, já enviando as perguntas, a gente agradece. Perdeu o microfone? Não, tá certo. Não, foi? Pode ir. Pode. Olá, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer por vocês estarem conosco online aqui. Eu sou a Natália da Liga Ventures, eu estou aqui com a Daniela Oliveira, do Grupo Pão de Açúcar, e com o Charles Schweitzer, da Leroy Merlin. Estamos aqui para bater um papo, falar sobre o programa Liga Retail, quais são os próximos passos, que tipo de desafio nós estamos buscando, quais são as tecnologias que buscamos também, falar um pouco que tipo de interação e relações que podem ser geradas entre as corporações e as startups. Dando uma breve introdução sobre a Liga Ventures, nós somos uma aceleradora de startups focada em gerar negócios e conectar startups com grandes corporações.
Provavelmente muitos de vocês já devem conhecer, já devem nos conhecer por sermos parceiros de grandes empresas referências em seus mercados, como, por exemplo, a Porto Seguro, com a Oxigênio, a Liga Autotech, com a Mercedes, Eaton, Web Motors, a Liga Emerging Technologies, com a Tivit, Elo, Cateno, o próprio programa da Unilever. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Liga Retail, que é um programa que reúne esses dois gigantes do varejo e seus interesses em comum em inovar dentro do autosserviço. Agora eu gostaria de convidar a Dani para se apresentar, falar um pouco sobre o Grupo Pão de Açúcar, suas motivações com o programa, que tipo de desafio vocês estão buscando, e por fim, se você puder comentar aqui com a gente, como foi a experiência de vocês com o Liga Retail no BET1 e que tipo de resultado vocês tiveram até aqui. Perfeito. Bom, eu sou a Daniela Oliveira, sou a consultora de inovação e trabalho diretamente com o RED, sou responsável pelo programa do Liga Retail dentro do GPA. Tá? O GPA é um grupo grande, dentro do grupo a gente trabalha separados o multivarejo, onde está o Extra, o Pão de Açúcar, o Minuto, o Mini Mercado, o Mercado, as drogarias, os postos de gasolina. A gente tem o GPA Malls, a gente tem a corporação do GPA e a gente tem a parte da Via Varejo, que engloba também Casas Bahia e Ponto Frio. Então é um grupo grande que fatura mais ou menos 60 bilhões de reais por ano, mais ou menos umas 1.000 lojas espalhadas por 19 estados e com mais ou menos 94 mil colaboradores, tá? Então, é bem grande lá, a situação é bem complexa. A gente está aqui no Liga Retail com alguns desafios muito interessantes. Um deles que a gente está gostando muito é das food techs. Então, nós estamos muito à procura de startups com novas tecnologias em alimentação e novos tipos de produtos mais saudáveis, produtos veganos, produtos que tenham algum tipo de benefício para a saúde. Então, a gente já tem alguns no mercado e a gente está de olho para ver quem mais tem alguma solução focadas em food tech. Fora isso, a gente está olhando bastante para a sustentabilidade, então qualquer coisa focada em sustentabilidade de embalagens, de resíduos, de alimentos, a gente também tem bastante interesse. Tem até um exemplo aí daquele copinho da mandioca, que é um exemplo super interessante, o que mais a gente pode fazer para reduzir o desperdício e utilizar os alimentos em benefício da sustentabilidade. A gente busca também soluções de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores. Como eu falei, a gente tem 94 mil colaboradores espalhados pelo Brasil, tem muita gente aqui, então treinamento e desenvolvimento dessas pessoas é extremamente importante. É um desafio gigante que a gente tem até para atingir as diferentes lojas que estão espalhadas pelo Brasil, então também estamos de olho nessas soluções. A gente está buscando também soluções focadas em gestão de quebra dentro do varejo alimentar é uma preocupação muito forte, então para a gente qualquer solução que melhore a eficiência operacional na gestão de quebra também é importante. E startups que trabalhem com indicadores de fricção do cliente, então entender um pouquinho da jornada de compra dele, quais são os pontos de maior fricção e como a gente consegue eliminar essas fricções, seja na parte do checkout, seja na parte de avaliação do cliente, seja na parte da experiência de compra na loja, enfim, estamos de olho nessas soluções e todos os serviços em store que possam aparecer. A gente já tem alguns casos de algumas parcerias que a gente já tem feito, mas qualquer serviço que possam ser agregados dentro da nossa loja, do nosso espaço. Então, o GPA já lançou a parceria com a Yellow, com bicicletas, tem outras parcerias engatilhadas que vão começar a aparecer, mas por que não ter outras startups que forneçam serviços dentro da nossa loja? Então, aqui tem um pouco do que a gente está à procura, do que a gente está de olho, e um pouquinho do tamanho do grupo. A experiência do primeiro batch foi super rica. Nós tivemos 4 startups selecionadas, de 11 que foram para o Pitch Day. Foram startups que conseguiram evoluir projetos bem interessantes na companhia. Então, entre elas, a gente teve a Safe, a gente teve a No Menu, a gente teve a Menu.com e a gente teve a Seed. Todas elas com padrinhos e copadrinhos, isso foi uma vantagem que nós tivemos no GPA. 2 pessoas dentro da companhia auxiliando a startup a desenvolver provas de conceitos com os nossos colaboradores, com os nossos clientes. Uma startup legal que depois
passou pela gente no pitch e foi adquirida depois, foi notícia na mídia, foi a James, ela entrou pelo programa da Liga Retail, a gente conversou com eles no pitch deles, não foram selecionados pelo programa, mas paralelo a isso, a gente fechou a compra da startup no decorrer dos 4 meses de aceleração, então também foi um ganho muito importante. O programa para a gente é um marco interessante lá dentro, todo mundo participa, tem um aval da diretoria, tem um aval da liderança, e a gente conseguiu 4 excelentes projetos, então a gente está bem entusiasmado com o segundo batch e o que tem para vir. Muito bom, Dani, obrigada. Pessoal, olha só a quantidade de coisas que podem acontecer nessa relação com o programa, o acesso ao mercado, o tamanho dos nossos parceiros aqui. Então, realmente é um programa imperdível. Agora eu passo a bola para o Charles, se você pudesse apresentar, contar um pouco sobre o Leroy Merlin, as motivações de vocês com o programa, que tipo de desafios vocês buscam, e por fim também contar para aqui para o pessoal que tipo de interações vocês já tiveram com startups. Tá bom. Bom, meu nome é Charles Schweitzer, eu tenho 41 anos, eu costumo brincar que eu sou sagitariano, marido pleno, pai júnior, eu sou pai de gêmeas e mais um moleque, e sou São Paulino, se tiver algum São Paulino pode dar um joinha no chat. Eu tenho 10 anos de Leroy Merlin, a jornada de inovação não é algo novo para a gente. A gente começou, de fato, em 2012, com um portal de inovação voltado para os colaboradores. Então, desde lá, qualquer colaborador pode postar uma ideia nesse portal e essa ideia ela é apadrinhada por uma pessoa dentro da companhia e depois é desenvolvida uma prova de conceito, numa sessão, numa loja ou dentro de uma das áreas de serviços internos. Se essa ideia tiver bons KPIs, tiver bons resultados, ela é avaliada no fórum de inovação pelo próprio board da empresa e depois rolloutada para toda a empresa. Então a gente já vem trilhando essa jornada há algum tempo. Essa jornada com as startups ela é um pouco mais recente, então a gente tem alguns programas que a gente desenvolveu internamente e com o apoio do ecossistema, onde a gente posta para o mercado determinados tipos de problema, com áreas bastante específicas, e a gente traz startups para construir dentro de uma sessão de design thinking soluções que possam gerar uma prova de conceito. E no mesmo processo, a gente vai para o fórum de inovação, que a gente faz anualmente, e se tiver os bons KPIs, for aprovada pelo board, a gente faz o rollout. Então esse é o primeiro programa de aceleração clássica que a gente está entrando com a Liga. Acho que a gente fez uma excelente escolha, a gente vinha namorando já essa parceria, a gente acompanhou de perto também os resultados do Pão de Açúcar. E bom, falando um pouquinho sobre a Leroy Merlin é a maior varejista de material de construção no Brasil. Nós temos 41 lojas e a maior pegada geográfica no país. Então, a gente tem lojas no sul do país, mas também no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, enfim. Então, são 41 lojas. E uma coisa que poucas pessoas sabem é que a Leroy Merlin ela faz parte de um grupo de empresas chamado ADO. Este grupo de empresas junta outras marcas como Zódio e Obramax, que já estão presentes aqui no Brasil, mas também algumas outras marcas que estão na Europa. Este grupo ainda pertence a outros grupos de empresa, vocês devem conhecer Decathlon, por exemplo, que tem aqui no Brasil, mas também os supermercados da Europa, China, etc., chamado Auchan. E tudo isso pertence a um grupo maior que congrega aí todas essas holdings. Aqui no Brasil, especificamente, a gente está olhando para desafios ligados à experiência do cliente, como também o Pão de Açúcar, tudo aquilo ligado a produtos e serviços, ligado também à sustentabilidade, mas principalmente ligado à economia circular. Então, o que a gente pode reaproveitar dos nossos resíduos, da produção de resíduos, e isso voltar, de fato, numa cadeia circular para nós. Tudo aquilo ligado a processos e melhoria de processos, isso tem um impacto operacional para a gente bastante grande, e tudo aquilo que possa, no final do dia, impactar no resultado da companhia. Então, tem aí um grande canteiro de obras aí para a gente fazer em relação aos desafios, e, obviamente, também a gente olha para tudo aquilo que é tecnologia emergente. Então, a gente está falando de IoT, a gente fala de realidade virtual, realidade aumentada, a gente fala de RFID, a gente fala, enfim, todas as tecnologias emergentes que compõem aí aquilo que
se autodenominou de varejo 4.0. Bacana, obrigada, Charles. Olha, pessoal, vocês podem ver que de ambos os lados existem diversos desafios super interessantes e estamos esperando vocês para a gente transformar o autosserviço. Gostaria de relembrá-los também para vocês já postando as perguntas no chat, que no final a gente vai abordá-las, tá bem? Agora, dando continuidade, falando um pouco sobre o programa, as startups selecionadas, elas vão passar 4 meses conosco, em período intenso de aceleração, divididos em 2 frentes. A primeira, que é ajudá-los a crescerem muito mais rápido do que vocês cresceriam sozinhos, e a segunda é que, de fato, gerar negócios em conjuntos com esses grandes parceiros aqui conosco. Agora, como que a gente faz isso, né? Então, a partir do momento que vocês são selecionados, a gente senta com vocês para um diagnóstico e nós entendemos quais são os desafios de vocês e quais são as oportunidades em conjuntos com as corporações. A partir disso, a gente trabalha muito próximo durante esses 4 meses, disponibilizando toda a nossa rede de parceiros, mentores, investidores e, obviamente, extremamente próximo dos executivos da corporação. Tudo isso a fim de ajudá-los a explorar as oportunidades, a priorizar as oportunidades e implementar essas oportunidades durante esses 4 meses. Além disso, né, vocês estarão aqui conosco no escritório, num ambiente super bacana aqui no escritório de São Paulo, onde vocês também terão acesso a networking com outras startups e também estarão expostos a diversas outras oportunidades de negócio também. Falando em próximos passos, né, da seleção, a etapa de inscrição se encerra no dia 24 de março. Então, assim, a gente pede para que vocês não deixem para a última hora para se inscrever. O que nós temos é um formulário bastante denso, e além disso, vocês precisam incluir um pitch, né, com um vídeo de 2 minutos. Então, o que a gente pede é para que vocês não corram esse risco de deixar alguma questão em branco, porque para nós é muito interessante ter o máximo de informações possíveis para a gente conseguir avaliá-los. Depois dessa etapa, entre os dias 25 de março e 26 de abril, a gente entra num processo de avaliação de formulários interno, entrevistas, e depois das entrevistas nós selecionamos os finalistas para o grande dia que é o Pitch Day. É um dia presencial, onde vocês irão apresentar a startup de vocês para nós da Liga e para os executivos das 2 corporações. Esse Pitch Day está previsto para abril, para o final de abril, e no fim disso tudo, selecionadas as startups, nós entramos com um programa de aceleração que se inicia em maio. Agora eu vou pedir a ajuda da Mari, que também é da Liga. Ela irá nos auxiliar com as perguntas, então podem postar as perguntas aí, a gente aguarda. Mari, você já está conseguindo? Sim, já temos algumas perguntas. Já temos. Bom, antes eu vou até começar aqui com umas perguntas que são mais frequentes aqui, né? Então, assim, normalmente as pessoas perguntam se o time precisa estar presencialmente em São Paulo para o programa de aceleração. Sim, o programa ele ocorre presencialmente em São Paulo. A agenda ela é muito intensa, então, como eu falei, ela é dividida em 2 etapas, uma muito focada à startup e a outra muito focada à geração de negócios com a corporação. Então, assim, para isso a gente disponibiliza o espaço aqui, né, para vocês. Então, o indicado é que vocês estejam aqui conosco para que vocês consigam aproveitar o máximo possível do programa e as oportunidades que acabam acontecendo de outros negócios também durante esse período. Uma outra questão que surge com bastante frequência para nós é a questão se eu tenho uma ideia não desenvolvida ou um plano de negócio, eu posso participar? A chance de vocês serem aprovados é bastante pequena, porque preferencialmente nós olhamos para as startups que já têm um produto desenvolvido, esse produto já foi validado por clientes, essa base de clientes não precisa necessariamente ser grande, mas a gente precisa entender que tem gente que paga pelo serviço, pelo produto de vocês, que o que vocês desenvolveram é de fato uma dor que está ajudando o problema de alguém. Temos perguntas? Sim, temos sim. A primeira pergunta, ela veio do Felipe, e o Felipe está dizendo assim:
Boa noite. Represento a Ivare, startup com foco em inteligência artificial, integrando machine learning, IoT e visão computacional com analytics. Muito útil em logística, segurança, mapas de calor, acompanhamento do colaborador e experiência do cliente. Há algum interesse? Eu vou passar a bola para os donos dos desafios e das oportunidades. Claro. Sim, temos interesse nesse tipo de solução, só que não é uma solução que a gente já não tem visto no mercado. A gente já chegou a fazer alguns testes, né, sobre mapa de calor, os analytics offline das lojas. Uma das dificuldades que a gente sente é como que a gente rentabiliza isso. E eu acho que a startup que trouxer maior viabilidade de como a gente rentabiliza esses dados, esses mapas de calor dentro das lojas, vai ser mais interessante para a gente para o programa. Pelo menos é isso que a gente tem buscado. Tá. Do nosso lado, Felipe, a gente tem se batido aí atrás de uma solução que possa resolver o nosso problema de inventário. A gente até hoje não conseguiu nenhuma solução no mercado que consiga nos dar um inventário em tempo real de tudo aquilo que a gente tem nas nossas lojas e nos nossos depósitos. Então, se a sua solução, com essas tecnologias emergentes, conseguir trazer alguma resposta para nós, do ponto de vista de trazer um inventário em tempo real, vai ser super bem-vinda. Bacana, respondido. Vamos para a próxima, Mari. A gente tem duas perguntas aqui bem parecidas. Uma delas é do Michael Andrade e a outra do Marcelo Ambrosio. Ambos, o Michael, por exemplo, está participando do programa do Startup Chile e ele quer saber se é um impedimento fazer uma aceleração paralela. Já o Marcelo, ele está inscrito no BNDES Garagem, se ele também pode participar simultaneamente de 2 programas. Tá, bacana. Bom, a questão de participar de 2 programas simultaneamente, ela não é um empecilho, contanto que você tenha essa agenda super intensa que o programa Liga Retail necessita. Então, assim, por nossa experiência, a gente enxerga que as startups elas acabam não conseguindo absorver o máximo e nem estar presente no cronograma, na agenda que é colocado. E, por fim, acaba não sendo interessante. Mas a gente já teve casos de startups que estiveram no final de algum programa e conseguiram emendar um novo programa. E aí isso acontece de forma, enfim, é fácil e não há problema nenhum. Contanto que você consiga atender a nossa agenda, né, que é uma agenda bem intensa, como eu falei, de 4 meses. Eu vejo aqui que tem uma das pessoas, são em 2 sócios, né, não sei se eles, o Michael Andrade, eles são em 2 sócios, não sei se vocês são exclusivamente 2 sócios ou se tem um time, mas eu vejo que simultaneamente, ainda mais sendo um programa no Chile, talvez não seja viável. Mas não é um impeditivo, é mais a questão do tempo que você vai estar dedicado 100% ao Liga Retail. E se você me permite complementar, na verdade, acho que tem que ver do outro lado também. Se o programa de aceleração que você já está permite que você participe de algum outro, porque pode ter alguma cláusula legal do outro lado que possa te impedir de participar. Então, precisa ver dos 2 lados. Do nosso lado, acho que não tem nenhum impeditivo, a não ser a questão da agenda. Você vai trabalhar de uma forma bastante dedicada ao programa, então você precisa ver se consegue conciliar isso, mas é importante ver do lado de lá, no outro programa, se não existe um impeditivo legal para você poder participar dos 2 programas. E quanto é o Michael que está no BNDES Garagem? Isso. Bom, o BNDES Garagem, nós sabemos das cláusulas, ele exige que ambos os founders estejam presentes full-time durante o programa, então, indo na linha do que o Charles comentou, nesse caso acaba sendo inviável. A gente tem uma pergunta também que veio por e-mail, é que se existe investimento em dinheiro, se vocês pegam equity das startups, ou se existe alguma ajuda de custo, sabe? Pergunta do Ronaldo. Legal, Ronaldo. Em questão de investimento, esse programa ele não prevê investimento, ao mesmo tempo que ele é equity free, então a gente não pega nenhuma participação da empresa. Por outro lado, ele não impede que vocês construam algum outro tipo de relação futura com as organizações, conforme a Dani até mencionou, né, o caso da James Delivery, que acabou resultando numa aquisição. Em relação à ajuda de custo, o que nós disponibilizamos aqui é o espaço, acesso a ferramentas parceiras, mas caso você seja de outro estado, de outra cidade,
e precise de ajuda com moradia, enfim, toda essa agenda grande de custos, isso daí é por conta da startup. Mas, assim, com a nossa ótica, a gente acredita que vale muito o investimento, então a gente não olha isso como um custo, e sim como um investimento, porque dado o acesso ao mercado que vocês terão com ambos os parceiros, isso acaba se tornando um mega investimento, porque é um trampolim para vocês em termos de crescimento. Legal. Agora a gente tem, acho que são 4 perguntas também bem voltadas aos interesses, né, que as corporações estão buscando. A primeira delas é do Sérgio, se existe algum interesse em startups de publicidade. Acho que vocês já podem, que aí a gente vai falando. Passo a bola para vocês também. Bom, nesse segundo batch, a gente não está olhando ainda para startups de publicidade, a gente está olhando para startups que tenham algum serviço focados na indicadores de fricção do cliente. Então, se dependendo de qual for a solução, se ela conseguir trazer um pouco dessa pesquisa de satisfação, se ela conseguir entender melhor o cliente, assim, a gente tem interesse. Mas focada simplesmente em publicidade ou para marketing, não é o nosso caso nesse primeiro momento. Também não é nosso interesse na Leroy. A gente está buscando startups que consigam também resolver ou melhorar a experiência do cliente dentro das lojas ou nos canais digitais. Então, só publicidade, não. Legal. A próxima pergunta é da Cassiana. Ela atua no mercado de construção civil, propondo serviços de manutenção, além de projetos de construção e reforma. Eles estão tentando atuar também na área de controle e renovação de energia. Existe interesse por parte das corporações? Posso primeiro agora? Sim, a gente tem. Quando você olha para o varejo, tipicamente a primeira linha de custos mais pesada está ligada justamente à operação, então energia, água, etc. E é um dos desafios interessantes que a gente tem que olhar. Como é que a gente consegue reduzir essas contas de consumo e tornar a operação mais rentável? Então, sim, com certeza, é um desafio interessante. Se a tua startup resolve esse desafio, pode ser interessante ter vocês dentro da BET, sim. Sim, a gente também tem interesse, até porque a gente trabalha demais com construção de novas lojas, com eficiência operacional de tudo isso. Se a sua startup conseguir resolver qualquer problema relacionado com construção, a gente também tem bastante interesse. Legal. A gente tem a próxima pergunta do Gustavo Oliveira agora, que é se as corporações têm algum interesse por aplicação de fidelidade que usa neurociência e gamificação para engajar e fidelizar clientes. Bom, falando de fidelidade, a gente tem interesse sim nessas soluções, até por conta do nosso app, que é o carro-chefe das inovações que a gente tem hoje no Pão de Açúcar. Então, qualquer solução que venha agregar valor ao app que a gente já tem, a gente tem extremamente interesse de conhecer, saber como funciona e propor parcerias. Então, sim, podem se inscrever. Do ponto de vista da Leroy, a gente está um passo atrás ainda do Pão de Açúcar, então a gente vai lançar o nosso aplicativo até o final do mês de abril. Pode ser que seja relevante, sim, ter vocês, mas acho que a gente ainda está um passo atrás. Então, a gente precisa avaliar vis-à-vis outras oportunidades que a gente possa ter. A gente ainda não tem o aplicativo e não tem um programa de fidelidade tão desenvolvido ainda como o caso do Pão. Legal. E aí, agora do Michael, que é a última em relação aos temas de interesse, que somos uma startup focada em monitoramento e controle de cadeia fria. Existe interesse em devices de monitoramento dessa cadeia, considerando as novas resoluções da Anvisa? Sim, muito interesse, principalmente para a equipe de qualidade, tá? Um dos nossos grandes interesses, apesar de não estar aqui nos desafios, é o rastreamento de ponta a ponta das mercadorias e a gente conseguir atestar de fato que aquela mercadoria tem a qualidade que saiu desde o produtor até a nossa gôndola. Então, qualquer solução que nos ajude a ter esse controle, esse monitoramento, fazer esse tracking desse produto, sim, a gente tem bastante interesse. Para nós, a gente não tem produto frio, mas se você conseguir fazer esse tracking, pode ser bem interessante, porque a gente tem o mesmo problema, só não tem a questão da refrigeração. Legal. A gente tem uma pergunta agora da Solange, e eu acho que é uma pergunta até que a gente também recebeu por e-mail. O caso da Solange é que ela tem uma startup que tem um produto inovador para revestir paredes, já está sendo vendido no mercado, mas a produção dela... sumiu aqui. A produção dela é toda terceirizada, ela é a única dona e ela não tem plano de negócio formalizado. Ela sempre pensou numa parceria com a Leroy Merlin. Ela tem alguma chance? Bom, conforme eu falei, assim, os parceiros que a gente busca são parceiros que já estão
prontos para escalarem, né? Então já validaram seu produto, já tem uma base significativa, não grande, mas uma base significativa de clientes, que isso é um indicador que esse programa ele é relevante e que também ele esteja pronto para escalar e ter uma interação interessante para ambos os lados com os parceiros. Então, seria... Solange, nesse caso, uma recomendação para você, para a gente começar a falar, talvez, da sua ideia, entra no www.inovaleroymerlin.com.br, cadastra lá a sua ideia, e aí, enfim, tem outro processo. Na verdade, você vai ter que conseguir alguns likes lá, para a gente poder avaliar a sua ideia. Talvez não seja o caso de entrar num programa de aceleração, tá bom? Legal. E a próxima pergunta é do Gilmar. Ele quer saber quais são as vantagens oferecidas para as empresas ou para a empresa vencedora do processo. Acho que é legal contar um pouco de como funciona, né, o processo. Não, bacana. Dentre os benefícios, né, primeiro, antes de tudo, é o grande acesso ao mercado e o salto que vocês teriam se relacionando com ambos esses parceiros que estão aqui hoje. São gigantes do varejo. Então, só isso já vale muito. Além disso, é aquela primeira etapa também que a gente foca dentro do programa de aceleração, que é fazer vocês crescerem de forma que vocês não conseguiriam sozinhos, né? Além disso, vocês terão acesso a toda a nossa rede de mentores, que são mais de 100 mentores especializados. Vocês estarão extremamente próximos aos executivos das corporações. A gente tem uma rede bastante grande também de parceiros que vocês terão acesso, rede de investidores. Além disso, vocês vão estar aqui no escritório da Liga em São Paulo, expostos a outras oportunidades de negócios. Vocês têm direito a 4 lugares, né? Mas assim, não necessariamente os founders precisam estar full time aqui. Então, conforme for o desafio que for estudado no diagnóstico, de repente, uma semana mais interessante, uma pessoa de produto está aqui, de repente, na próxima semana, uma pessoa do comercial. Então, vocês conseguem ter esse espaço para trazer o seu time e fazer com que vocês aproveitem o programa de forma volante também. Então, basicamente é isso, né? Você tem um network, um know-how da Liga com diversos programas e, de fato, a grande oportunidade de gerar negócio com esses grandes parceiros, que é o Grupo Pão de Açúcar e a Leroy Merlin. Perfeito. E a gente tem mais uma pergunta que veio por e-mail, que é em relação à inscrição. Eu posso fazer inscrição como pessoa física ou eu preciso ter um CNPJ? Bom, não há nenhuma restrição quanto a isso, né? Mas dado que nós buscamos startups que já tenham um track record, já tem uma base de clientes, então muito provavelmente vocês já estão emitindo nota. E dessa forma, é muito provável que você já tenha um CNPJ aberto. Então, assim, não é impeditivo, mas dado que o nosso foco são empresas que estão aptas a de fato, criarem um relacionamento com esses grandes parceiros, estão prontas para escalarem, muito provavelmente você já tem o seu CNPJ, você já está emitindo nota. O Eduardo Brasil tem mais uma pergunta relacionada a essa parte de temas de interesse. Eu tenho uma startup que utiliza tecnologia para o acompanhamento de todo o processo de abertura e reforma de lojas. Existe interesse por parte dos parceiros? Sim. Para nós, abertura, reforma, enfim, tudo aquilo ligado ao gerenciamento da obra enquanto ela acontece, porque hoje a gente faz tudo isso de forma muito presencial e, portanto, o custo é elevadíssimo. Então, a gente tem bastante interesse, sim, e esse é um dos desafios que a gente colocou para a Liga. Esse não é o nosso desafio, não é um dos principais desafios que a gente está buscando, mas do mesmo jeito como a Leroy tem, a gente também necessita dessa tecnologia para facilitar a abertura de lojas. Então, sim, a gente já teria interesse de dar uma olhadinha e conhecer melhor. Legal. E agora a gente tem uma outra pergunta que veio também por e-mail, que é da parte de critérios. Quais seriam os critérios de uma boa inscrição para você fazer uma inscrição matadora, que seja bem avaliada? Bom, em termos de critérios de seleção, primeiro, né, a gente pede que vocês sejam bastante detalhistas e cautelosos no formulário, para a gente conseguir absorver o máximo de informações possíveis de vocês. Mas o que a gente busca, né, dentro da seleção?
É, obviamente, a sinergia com os parceiros, então, é um tema de interesse, faz sentido, bacana. Depois, uma outra questão bastante importante é o time. Então, a gente olha bastante o time, qual a sua capacidade de realização, seu background, a complementariedade dos founders. O que nós acreditamos é que um time muito forte, ele é capaz de fazer qualquer tipo de adaptação e fazer acontecer. Então, esse também é um dos critérios. Um outro critério é o produto. Como que é o seu produto? Então, a gente aprofunda bastante na questão do produto e como que ele se diferencia do que já existe no mercado. Então, a gente busca isso também. Uma outra questão também é o próprio mercado em si, né? O mercado que atua. E, basicamente, esses são os mais importantes, assim. Quer complementar? Não, acho que tranquilo. Eu acho que, assim, do nosso lado, a gente olha também, obviamente, o time é fundamental, mas sempre olhando para KPIs, tá? O que a tua startup já conseguiu mover de ponteiro por aí no mercado? E aí, esse ponteiro que conseguiu mover é um ponteiro relevante para o varejo? É um ponteiro relevante para a empresa? Então, se a tua empresa consegue fazer isso, talvez a sua inscrição seja realmente matadora. Porque tem perfumaria e tem coisa que mexe efetivamente com o resultado do negócio. Então, se mexe com o resultado do negócio, eu acho que é isso que a gente está buscando. Legal. Boa. O Gilmar está perguntando se há interesse na área de segurança com IoT para algum dos parceiros. Sim, a gente tem interesse nesse tipo de solução, que são um pouquinho desse IoT dentro das lojas. Acho que já Bom, pessoal, vou retomar a resposta do início. Eu não sei, ela deu uma caída aqui, eu vou retomar. Então, segurança, a gente está olhando de dois aspectos. O primeiro, segurança de pessoas. Então, tudo aquilo ligado a EPIs pode ser alguma coisa interessante. E o segundo, a segurança ligado aos próprios produtos. Então, compartilhando uma informação com vocês hoje, aquilo que a gente tem e a gente coloca como marca desconhecida, né? Então, todos os produtos que foram roubados das nossas lojas responde hoje a quase o faturamento de uma das lojas. Então, é um aspecto extremamente relevante do ponto de vista de negócio, do ponto de vista operacional. Então, super interesse nisso. Legal. A próxima pergunta é do Márcio. A startup dele é a 4C, e ele disse que em 2018 eles conseguiram aumentar as vendas de um grande cliente em 47%, ao mesmo tempo que reduziram os estoques em 33%, aumentando o giro e EBITDA substancialmente. Faz sentido essas melhorias para o GPA e para a Leroy Merlin? Olha, melhoria sempre faz sentido para a gente, tem que ver o contexto, obviamente, de qual é essa melhoria e se de uma certa forma a gente consegue aplicar isso no nosso negócio. Acho que vai ter que olhar com um pouquinho mais de cuidado para a solução e ver se tem muito mais fit com a gente, para quem sabe poder fazer uma melhoria como essa. Bom, sem dúvida nenhuma, os números impressionam. Acho que toda vez que a gente trabalha com dados, né, e o que se diz hoje é que o dado é o novo petróleo, a gente desenvolveu uma POC internamente ligada a dados e a gente conseguiu um payback, aí, um ROI, na verdade, de 1.300%. Então, provavelmente deve ter alguma relação com dados, esse case que você está falando, mas obviamente os indicadores interessam. A pergunta é como e se faz sentido para o nosso negócio e para o negócio do Pão de Açúcar. Se o como fizer sentido, com certeza você vai ser bem-vindo a bordo. Bacana, legal. Próxima pergunta do Daniel também tem a ver com a parte de investimento. A pergunta dele é: a Liga, o GPA ou a Leroy Merlin vão investir nas startups selecionadas? Legal. Bacana, Daniel. A gente abordou esse tema aqui, mas só reforçando. Esse programa ele não prevê investimento, da forma que ele também é equity free, ou seja, nós não pegamos nenhuma participação da startup. Por outro lado, nada impede que vocês construam algum outro tipo de interação em relação com as corporações do programa. Como a Dani mencionou, né, logo no início,
o GPA, durante o Pitch Day, conheceu uma startup super interessante. Ela não foi acelerada durante o programa, mas ela acabou recebendo, não investimento, mas ela foi adquirida 4 meses depois. Então, isso é um exemplo de que nada impede uma futura relação entre vocês, mas o programa não prevê investimento. Sim, uma das coisas que foi até importante do primeiro batch, a gente não dá investimento, mas a gente trabalhou com provas de conceitos remuneradas. Então, dependendo da necessidade, dependendo da situação do projeto, a gente trabalha com provas de conceitos remunerados pelo grupo, tá? Mas isso é com um objetivo super fechado e uma negociação separada. Então, existe essa opção e também a opção diversa de vamos ver se dá conversa, se tem futuras parcerias. Do nosso lado, apesar da gente não ter participado ainda do programa de aceleração clássico, a gente também faz esse tipo de relacionamento com as startups. Então, a gente faz uma prova de conceito que deve ser entregue funcional, mas dentro de um perímetro bastante fechado, para a gente limitar, né, o gasto da empresa, né, nessa prova de conceito. Então, obviamente, ninguém vai trabalhar de graça para montar soluções para nós, mas, enfim, nesse momento, a gente também não toma participação nem nada. É uma avaliação que pode acontecer ao longo do projeto ou até o final do projeto. Estamos sempre abertos a isso. Legal. A gente tem acho que a gente está encaminhando aqui para as últimas perguntas, então já pedimos para quem tiver mais perguntas ir colocando no chat, que a gente vai responder mais essa do Guilherme e talvez mais 2. Tá? Então, a pergunta do Guilherme é: eles trabalham com comparação de preço entre mercados. Com isso, a Easy Marketing, que é a startup dele, tem informação de hábito de cliente em vários lugares e como eles estão se comportando em relação a produtos e preços. E ele quer saber se há interesse desse tipo de solução por parte dos parceiros. Na questão do GPA, com relação à comparação de preços, a gente tem que estar sempre ligado o que a gente consegue agregar dentro do aplicativo que a gente já tem. Se for alguma solução que vai ser agregadora do nosso aplicativo, sim. Agora, uma outra aplicação para pegar conhecimento de outra parte dos clientes, para a gente não tem muito interesse, tá? O nosso principal interesse hoje é enriquecer a base que nós já temos no GPA. Bom, do nosso lado, talvez o que eu vou falar agora seja um pouco forte, um pouco marcante, mas a gente tem a tendência a se considerar, no Brasil, o único player de verdade omnichannel do varejo brasileiro. E por que a gente diz isso? O nosso estoque está publicado no nosso site. Você pode comprar online, retirar offline, e o nosso preço é alinhado no canal virtual e no canal físico. Não existe aquela coisa da diferença de preço, de você chegar numa loja e falar, mas na internet está mais barato e de repente a pessoa não cobriu o preço. Para nós o preço é omnichannel e a gente tem a garantia do menor preço. A gente tem uma dificuldade real hoje de monitorar os quase 100 mil SKUs que a gente tem nos preços dos concorrentes online, especialistas e lojas físicas. Então, uma solução como essa ela é super bem-vinda e responde sim a um dos desafios que a gente tem. Legal. E aí o Gilmar e o Anderson também têm algumas perguntas relacionadas a interesse. O Anderson quer saber se tem interesses em fintechs, que ajudam a revisão de financiamento habitacional. E o Gilmar quer saber se tem interesse em meios de pagamento. Bom, nesse segundo batch não, a gente não está entrando com soluções de meio de pagamento e nem com financiamento habitacional. Então não é a nossa prioridade neste momento. A gente procurou fintechs no primeiro batch, mas nesse segundo batch a gente não está buscando. A gente também não está procurando nesse sentido. Acho que o que a gente busca, na verdade, de fintechs são mais ligadas a processos, mais ligadas à própria operação da diretoria administrativa financeira. Tá? Então, mais a ver com processos, mais interno. Mais a ver com back-office. Isso. Legal. E agora a nossa última pergunta veio do Thiago. Se a gente podia confirmar a agenda do programa e se o programa de aceleração mesmo ele acontece de quando a quando. Tá, bacana. A agenda do programa em si, como eu falei um pouco mais cedo, ela é dividida em 2 etapas, uma muito focada à startup e outra focada ao relacionamento com a corporação. Vocês têm dentro do programa uma agenda quinzenal com cada um. Agora, em relacionado à agenda da seleção, é isso? Isso, não, da aceleração. Da aceleração. A aceleração, ela se inicia em maio,
período de 4 meses, então ela se encerra em agosto. Isso, começo de setembro, final de agosto. Isso. Que aí dá certo. Boa. Essas foram as nossas perguntas. Acho que a gente pode ir caminhando para o final, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez por vocês estarem esses últimos 45 minutos conosco, online. Em nome da Liga, estamos muito animados com esse segundo batch, acredito que ambos também estão muito animados. Eu gostaria de reforçar só que as inscrições, elas se encerram no dia 24 de março agora, então a gente super aconselha que vocês não deixem para a última hora. Vejam o tamanho dessa oportunidade, dos relacionamentos que podem surgir. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia. Charles, Dani, vocês querem falar alguma coisa? Bom, peço para que vocês se inscrevam, coloquem bastante detalhes no formulário para ajudar a gente a entender melhor qual é o seu projeto, o que vocês têm, o que a startup vende, o que vocês entregam. A Liga é um super parceiro nosso, fez uma excelente seleção no primeiro batch, a gente tem certeza que vai fazer uma excelente seleção no segundo. Então, enfim, vou gostar bastante de saber o que vai vir para o batch final. Bom, do nosso lado a gente está super animado também, a gente tem certeza de ter feito a boa escolha em trabalhar em conjunto com a Liga e com o Pão de Açúcar. A gente vem trocando figurinhas aí nos últimos meses. E o mais importante é que do lado da Leroy Merlin vocês vão poder contar com todo o suporte, todo o apoio do board da empresa. Tenho certeza que do lado do Pão de Açúcar também. Tanto assim que a gente já brinca internamente que na assinatura da Leroy Merlin, onde você lê a casa da sua casa, você vai poder ler a casa da sua inovação. Então, vem fazer essa bet junto com a gente, se inscreva, leve a sério o processo de inscrição, porque realmente a gente está muito animado em fazer esse processo com vocês. Legal, pessoal. Agradeço a presença da Dani, a presença do Charles, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui. E não percam esse incrível bet que está por vir. Venham inovar com a gente. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.